Para você que está acompanhando a programação da Rede Alesp, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ranieri Zoccoli e a gente está começando mais uma edição do Cultura e Saber. Hoje, direto aqui de Bragança Paulista, uma cidade que fica bem perto da capital paulista, né? Cerca ali de 88 quilômetros, pouco mais de uma horinha, você já está aqui em Bragança Paulista. E hoje a gente vai falar de arte, cultura, literatura, que você sempre vê aqui no nosso programa. Quero agradecer a sua audiência, a você que está acompanhando a gente em TV aberta ou em multiplataformas. Muito obrigado pelo seu carinho. A gente tem a grata satisfação de receber ele, que já me contou aqui nos bastidores, professor de educação física, profissional ali da área, que se tornou escritor. A gente está louco para saber essa história. Vou bater um papo com Silvio Dejean, ele que me disse que quer conhecer o norte do país, mas a gente vai saber das obras dele. Muito obrigado, Silvio, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Ranieri. Bom, eu quero saber como é que esse professor de educação física foi para a literatura, né? Isso começou desde criança ou teve um start aí na tua vida? Não, teve um start, mas assim, eu escrevia sempre, desde pequeno, sempre escrevi. E meu pai também escrevia, porque meu pai era poeta. Mas ele não editou livros, sabe? Mas ele escrevia muito e minha irmã guardou todos os poemas dele, né? E aí eu tive, na pandemia, teve um episódio interessante. Eu sou empresário, então eu tinha uma rede de academias em São Paulo. Fui convidado para abrir uma academia em Bragança Paulista. E quando eu vim para montar essa academia, foi na época do Covid. Tudo fechou. E aí eu me senti meio perdido. Falei, o que eu vou fazer, né? Uma pessoa sempre ativa, sempre fazendo as coisas. E eu estava vendo um programa, e eu gosto muito de filosofia, de psicologia e tal, do Leandro Carnal. O Leandro Carnal, inclusive, trabalhou comigo na FAP, que eu dei aula lá na faculdade, na FAP, por 15 anos. E ele era professor de história naquela época. Aí eu vendo o programa dele na TV, nesse período, ele disse assim, aproveite esse tempo que vocês têm para estudar um instrumento, uma outra língua, escrever algo, ler uma poesia. Eu falei, puxa, as poesias do meu pai, né? E vou dar uma lida. Peguei, comecei a ler as poesias dele e tal. E naquele momento eu fui para a mesa, peguei uma folha, uma caneta e comecei a escrever. Isso foi em 2019. E comecei a escrever e comecei a depois mandar esses poemas feitos para minha irmã, que é jornalista e morava nessa época na França. Ela casou com um perfumista, foi para lá e tal. E fiquei mandando para ela os poemas. Ela falou, nossa, bonitos poemas. Quem que é o poeta? Eu falei, não, eu estou escrevendo. Nossa, você está escrevendo, que bonito. Continua escrevendo. Ela me incentivou bastante. Aí comecei a mandar para ela. Aí ela me lembrou de um episódio. Ela falou para mim, você não ficou devendo um livro para o papai? Eu falei, fiquei. Porque eu via os poemas do meu pai e falava assim, pai, eu vou fazer um livro para você. Você tem muito material, eu vou fazer. Ah, tá bom, filho. Mas foi o tempo passando, às vezes estava sem dinheiro, às vezes o tempo na corrida, criando os filhos, aquela coisa toda, dando aula. E naquela época eu tinha 4 academias, tinha 100 funcionários, era uma loucura. Corre para cá, corre para lá. Aí eu falei, eu vou fazer isso, é uma boa ideia. Ela falou, vou te dar até o título, de pai para filho. Eu falei, excelente, eu vou fazer. E fiz esse projeto, aí as poesias eu coloquei na página branca as poesias dele, que ela me enviou, e fiz nas páginas negras, eu pus as minhas poesias. E aí eu comecei, depois de editado esse livro, eu fui entregando para as pessoas, né? Fiz um lançamento e tal, e parece que gostaram do trabalho e fui convidado para fazer parte da Associação dos Escritores aqui de Bragança, Legal. ASES, né? Aí fui e conheci pessoas maravilhosas, escritores maravilhosos na Ásia e tal. E aí começou, e eu fui picado pelo aquele bichinho. A gente é picado. Aí escrevi um segundo livro, né? O Voo do Poeta e tal. E também teve essa mesma repercussão. E fui envolvendo cada vez mais nessa parte de escrita. Até que eu fui convidado para fazer parte da Academia Bragantina de Letras. Eu faço parte, sou membro da academia, e na gestão anterior eu fui presidente por uma gestão de 2 anos, né? Agora é a professora Lúcia Ribas, e nesse meio tempo, eu fiz 7 livros. Esse que está aqui é o 7º livro, e em agosto, agora eu vou lançar o 8º livro, que vai ser no Festival Literário de Bragança, aqui mesmo no Centro Cultural, dia 21, 22 e 23 de agosto. Eu vou lançar um livro com um título inusitado, que é Não Escreva Poemas. Não escreva poemas. Inclusive é por conta desse livro que a gente está aqui batendo papo com o Silvio. Mas antes, aqui, olha, os melhores poemas que escrevi para você.
Queria que você falasse um pouco para a gente, como é que você chegou nesse 7º livro? O 7º livro é assim, até me perguntam, "Oh, de onde você tira tanta inspiração?" Porque aqui são 200 e poucos poemas que estão nesse livro. É do cotidiano. Eu observo muito o cotidiano, então eu sempre estou escrevendo algo que me chama a atenção e até me perguntam, Silvio, você acha que eu escrevo um livro? Eu falei, escrevam, sempre é muito bom. O livro, a escrita, na realidade, ela preenche um vazio, às vezes existencial, um vazio momentâneo que a gente tem, ela enriquece bastante. Então, muita gente vem me perguntar, você acha que sim? E sim, então escrevam, é muito bom. E uma dica, teve uma ideia? Escreva num papel, na hora, a ideia que você teve e guarde num caderno ou guarde numa caixa e deixe lá, porque isso vai ajudar a enriquecer o teu trabalho, entendeu? Então, eu fui fazendo isso. Esse livro levou 8 meses para ser feito, né? Então, tem de todos os assuntos, de amor, né, ao cotidiano e tudo. Então, foi mais ou menos assim esse livro foi feito. O escritor também é um bom contador de histórias? É, Porque eu te falo isso que você tem uma voz ótima para narrar, né? Com certeza alguém já falou isso para você, é, com relação à sua voz. Ontem mesmo eu estava no programa de rádio aqui do João aqui da cidade, me chamou para fazer um programa e ele tem uma voz super potente, né? Ele falou, vamos fazer um dublê aqui, vamos fazer uma parceria, porque a tua voz é boa para o rádio. Eu acho que sim, eu acho que eu sempre, como eu dei muita aula de educação física, eu dei aula em escola, dei aula em faculdade e tal, acho que a voz ela vai sendo treinada para que os outros se escutem, né? Ainda mais, por exemplo, num ginásio. Você está num ginásio, né? Você tem que, o aluno que está lá na ponta, lá, tem que ouvir o teu comando, né, de voz. Interessante você falar, né, que você se inspira nas pessoas, no cotidiano, na nossa realidade, e a gente está numa região que é muito bonita, né? Eu falo que eu sou muito suspeito para falar de Bragança, a gente sempre, a nossa equipe inteira, né? A gente roda esses municípios aqui do estado e a gente sempre acha o interior muito bonito. Isso também é uma inspiração. Hoje a gente está aqui nesse centro cultural, né, que é maravilhoso também, agradecer a todo mundo aqui da biblioteca, que é uma biblioteca mantida pela prefeitura, né? Biblioteca que está recém-reformada, bonita. E tudo isso é inspiração para vocês aqui da região? Sim, é inspiração. Para você ter ideia, eu sou natural de São Paulo, né? E estou há 6 anos aqui na cidade. Eu vim em 2019 justamente para aquele trabalho de montar uma academia aqui no shopping, né? E a academia nova, a gente veio, era uma franquia que me chamou, falou, Silvio, você não quer montar uma academia lá comigo? Porque você tem experiência na área, você já está há 30 anos, né? É um desafio a gente montar no interior. Eu falei, vamos sim. Porque minha avó é bragantina. Logo que ela nasceu aqui, logo ela foi para a região de Sorocaba, ficou por lá. Meu pai nasceu em Porto Feliz, depois foi para São Paulo. Então, eu e os meus 4 irmãos acabamos nascendo tudo em São Paulo. E com esse desafio, eu vim para essa região, porque é maravilhosa. Eu tinha uma chácara aqui próximo por muito tempo, então eu sempre frequentava tanto Itatiba, que é uma cidade aqui ao lado, Aham. como Bragança. E é lindo, é inspirador. As estradas aqui é a cidade das Sete Colinas, né? Como Roma, é lindo, tem lagos maravilhosos. Aqui, se você for para a cidade de Pedra Bela, para Pinhalzinho, para Socorro, são lindas, lindas vistas e totalmente inspiradoras. Para você que quer conhecer, inclusive, essa biblioteca, nós estamos aqui no Centro Cultural Prefeito Jesus Adib Abichedi, tá? Então, vem para cá, linda, né? Eu já vi ali um teatro maravilhoso, vale a pena você Carlos conferir, Gomes, né? Maravilhoso o teatro. Bom, então tudo isso, né, tendo essa inspiração, você escreve e joga nos livros, né? E, e agora eu vou te falar por que do título Não Escreva Poemas, né? Que é um título assim. Quando você falou para alguém, falou, ih, mas como assim? Não escrever poemas e você escreve poemas? Exatamente. É porque eu sempre fui aconselhado, você vê, é um gênero literário difícil, bem difícil. Já a literatura não é fácil, você sabe, né? Num país que não valoriza tanto a cultura, é difícil. Mas poema é um gênero literário difícil mesmo. Porque às vezes a pessoa pega um poema muito difícil, com palavras rebuscadas e tal, e ele fala assim: ah, eu não gosto de poema. Às vezes não é por isso, é porque talvez ele não Tem entendeu. dificuldade nessa leitura também, né? Exatamente, e não entendeu o que o autor quis dizer, né? Então eu procuro trabalhar com umas palavras mais simples, mais próximos ao público que eu almejo, né? E eu escrevi isso porque eu recebi muito conselho. Então ele fazia o primeiro, segundo livro, ele falava assim: Silvio, você é escritor, o que você escreve? Poema? Você só escreve poemas? Silvio, você não escreve outra coisa? Entendeu? Então, assim,
é difícil para quem é um poeta, é muito difícil. Aí fala assim, como se estivesse falando, não escreva poemas. Então, na capa do livro está Não Escreva Poemas e na última capa está o poema sobre o que não escreva poemas. E justamente o porquê eu escrevo poema, né? Eu sempre gosto de trazer à tona, né, essa situação da tecnologia que é uma realidade, né, dessa geração, porque nós somos de uma geração que a gente acompanhou essa transição do analógico para o digital Sim, e hoje está tudo na palma da mão, né? sim, Inclusive a informação, a leitura, os e-books. sim, E não tem nada melhor, pelo menos para mim, né, a ter que folhear ali um livro, sim, né? Você sentir o cheiro do livro novo, eu adoro. Eu ainda sou daqueles que eu compro o livro físico, né? sim. Como é que você lida com essa questão da tecnologia? Então, Ranieri, é assim, tem algumas pesquisas que dizem que quando você lê um livro físico, você absorve 30% a mais do que um digital. O toque já, né, no papel. E se você, ao ler esse livro, que já vai ter uma absorção maior, até 72 horas, conversar sobre o que você leu com 3 pessoas, você absorve em 100%. Olha que maravilha. Então você tem um conhecimento realmente dentro de você, né? Não esse conhecimento que a gente toda hora está vendo alguma coisa no celular, é muito líquida essa informação, é rápida, rápida, rápida. O cérebro fica, acho que até cansado. E a forma de armazenar é como um computador, né? A gente tem um limite de Sim. armazenagem, né? De informações. Então é um tempo que você, quando pega um livro, dá um descanso para sua mente. Você fica numa paz, num silêncio, que é importante hoje, num dia como hoje, né? Que a gente só tem essas informações muito rápidas, E a gente está acelerado, né? A muito gente não acelerado, para muito. para ler, para respirar, para tomar uma água. Exatamente. A gente precisa ter esse tempo, né? Agora, interessante, né? Porque daí você também vem dessa questão de ser dono de academia, aí a gente pensa no bem-estar, a gente pensa na leitura também como um bem-estar, né? Tá tudo ali interligado? Tá tudo interligado, tá tudo interligado. E também a gente tem que estar sempre aberto aos novos conhecimentos, né? Por exemplo, você vê, foi uma surpresa para mim, né? Em 2019, começar a escrever, né? E então as pessoas têm que estar abertas a isso, porque podem aparecer coisas maravilhosas na vida das pessoas, né? Então tem que estar sempre aberta a essas novas opções, né? A gente sempre fala, né, que quem quer muito ali que algo aconteça, de alguma forma ou em algum momento isso vai acontecer. Mas será que a gente está preparado para quando essa oportunidade chega? Não é? E quando ela chegou para você, quando essa virada de chave deu na tua vida profissional, você estava preparado, você deu o primeiro pé, o pontapé inicial ali e a coisa foi acontecendo, né? Então Sim, você esteve aberto para isso, para que isso acontecesse, né? é. Eu acho que as pessoas têm que estar preparadas, né, para isso, porque você pode ser o que você quiser. Você tem essa possibilidade, né? É só você querer. Se você realmente quiser e se sentir bem com aquilo que você está querendo fazer, vai se fazer o melhor possível. Tá ótimo. A gente fala também muito da questão dos estímulos, né? Estimular a criança à leitura. Quando a gente conversa, principalmente com quem está nessa linha de frente, né? Os profissionais da educação, a gente linka isso com a primeira infância, que é tão importante a gente estimular as crianças à leitura. Esse talvez seja ali também um dos desafios de vocês que são escritores, né? Fazer com que esse livro, essa leitura, chegue nas escolas, chegue nas pessoas, né? De incentivar realmente as pessoas à leitura. Nós fazemos um trabalho, inclusive a ASIS, a ABL, faz um trabalho muito interessante, que vão até as escolas, né? Os escritores vão para conversar com os alunos, porque fica uma coisa muito distante, às vezes, para um aluno, quem é o autor, né? Quem é um escritor? Quem que é um escritor? E quando eles olham que é uma pessoa comum, como qualquer outra, que eles também têm essa possibilidade de escrever, quando você conta uma história para eles, que você envolve essa criança, futuramente pode ser um grande leitor, né? Então, assim, é como um bom professor. Se você tem um bom professor, aquela matéria se torna fácil. Agora, se você tem um professor chato, um professor carrancudo, geralmente você não vai gostar da matéria, né? Então é a mesma coisa. Quando os escritores vão às escolas, por exemplo, às vezes eu vou fazer palestras assim, numa associação espírita ou numa escola, e se você se envolve bem aquele público, provavelmente algumas pessoas elas vão se interessar pela leitura. E isso é muito importante. Agora a gente está aqui com os melhores poemas que escrevi para você. São 7 obras, né? Você conseguiria destacar ali o Filho Mais Amado? Estou te colocando numa saia justa ali. É verdade. Tem algo que você escreveu ali que é muito legal, ou um livro ali que Eu vou esse falar o daqui... que que minha mãe falava para mim. Ah,
Eu falava assim, mãe, qual filho você gosta mais? Ela falou, eu tenho 5 filhos, olha, são nos dedos, cada filho é um diferente do outro, mas faz parte da minha mão. É a mesma coisa. Todos fazem parte, são filhos, né? E geralmente pode ser que tenha poemas que a pessoa não goste, ou não faz parte, mas tem poemas que tocam uma pessoa, que está escrito que faz parte dela. E isso já para mim já é o bastante, que a pessoa quando lê um poema seu, se ela falar, olha, me tocou isso, que bacana. Isso para mim já valeu toda essa escrita, é porque é um trabalho, viu? É um trabalho, não é fácil. Quem quer escrever, não é fácil. Por exemplo, esse livro eu te falei 8 meses, mas 8 meses assim de trabalho duro. E você tirava um tempinho do dia, porque você tem uma vida fora, a vida de Sim, escritor, você tem uma vida paralela a tudo isso, né? sim, Uma sim. rotina ali. É. E aí você separava um momento ali do seu dia para... Então, nesse período para a escrita desse livro, quase dedicado completamente, Foi? foi bastante intenso, porque são muitos poemas, né? São 200 e poucos Tava poemas. tomando um café ali, peraí, preciso... Eu pegava aquilo que eu estava dizendo para você, as frases que eu guardava, né? Alguma coisa que eu lembrava, e ia desenvolvendo. Então, para mim, eu tenho mais inspiração, eu gosto de manhã. Pode vir todo dia, mas, por exemplo, eu acordo, eu estou com a mente mais tranquila, é onde que eu sento, vou revendo o que eu já tinha feito e começo a escrever. Aí a produção se torna bastante grande. Que legal, né? Olha, daqui a pouquinho a gente continua com essas histórias, a gente vai para o intervalo e volta na sequência. Até já. O Cultura e Saber está de volta, onde nós estamos batendo um papo com o Silvio Dejean. Eu vou pedir então para você pegar esse livro, você pode abrir numa página aleatória ou algo que você já saiba onde está aí e ler alguma coisa para a gente. Fica à vontade. Vamos. Vamos usar e abusar dessa voz bonita que você tem. Obrigado. Vamos ler essa, Gabriel, aqui no Eu Te Amo, né? Eu te amo tanto, tanto, que meu riso virou pranto, e em teu abraço me encanto. Vivo teus sonhos e passos, teu amor é meu espaço. Eu te amo tanto, tanto, que já não sei o quanto. Minha vida é tua estrada, tua luz, minha morada. Legal. Você traz nos teus livros, nas tuas obras, né? Você falou da realidade, do cotidiano, né? De coisas que você escreve, que você guarda. Mas a tua vida também é essa inspiração? Se divide ali as tuas tristezas, as tuas alegrias nesses livros? Sim, eu acho que quando você lê uma obra de qualquer autor, muito da vida dele está lá. Muito. Mas também tem coisas que realmente não são da vida dele. Como eu te falei, se você... Estou conversando, Ranieri, com você estava me contando de Roraima, e a gente viu toda uma história, aquilo vai, às vezes, me pôr como uma sementinha dentro de mim que vai germinar e eu vou fazer alguma história, alguma coisa. Então, ela não é a minha história, mas através de você eu consegui montar. Então, quando você tem um livro, muito você vai entender o autor. Então, se você lê uma obra de um autor, provavelmente você vai conhecer grande parte desse autor, do que ele pensa, né, coisas dele, das suas alegrias, das suas felicidades, inclusive das suas frustrações, né, faz parte da vida, né. Claro, né? E se você é essa pessoa que você se importa, né, com essa realidade, com as pessoas, você acaba sendo ali um bom ouvinte, né? Ou ter que ser um bom ouvinte, mais ouvir do que falar aquilo, né? Você é muito observador, você Sim, gosta de conversar, de saber, você já chegou aqui nos bastidores querendo saber as histórias, sim, né? sim. Então, logo isso te ajuda ali numa expressão que nem você falou, né? Uma sementinha que está sendo plantada ali naquele momento, né? É importante, assim, você tem os olhos bem abertos a tudo, né. Por exemplo, numa folha, né, você pega uma folha de uma árvore, mas se você olhar, é uma obra de arte uma folha, né. Todo o desenho, que não são iguais, né, como a digital humana, cada desenho, cada linha que tem aquela folha, né? Então você começa a observar o mundo de uma outra maneira. Eu acho que é aquele olhar sensível, né? Que às vezes, por exemplo, você veio de São Paulo aqui para essa região Sim, e
tudo muda, né, a partir desse momento, né? Você foge do trânsito, foge da vida acelerada que é São Paulo, né? Sim, Só quem mora em São Paulo sabe o que que é isso, uma né? loucura, Que é uma loucura, literalmente, loucura, é um loucura. caldeirão, né, de informação, de coisas, Sim, enfim. Então, eu acho que é esse olhar sensível, né, e crítico, você vê sim, coisas aonde a gente não enxerga, por exemplo, no dia a dia, né? É uma plantinha que nasce ali do concreto e olha que planta linda, que coisa bonitinha, esse verde exatamente. nascendo, que É. a gente passa todos os dias e ninguém observa aquilo, né? É. É porque São Paulo, ele consome demais. Você, para atravessar, às vezes, um bairro ou outro, leva horas. É uma coisa. Você pega a marginal, né? É tudo Se eu parado, for né? contar minha história, que a gente vai chorar, viu? Então conte. Emocione a Não, gente. não é essa a intenção, a gente está aqui para te ouvir, mas se eu for contar a história, são 4 horas dentro de um carro, Que para ir, coisa. para Não, voltar, para ir, para São voltar, Paulo é para ir, para terrível. voltar. E ninguém E, acredita nisso, né? Pensa que a gente está mentindo. exatamente. E São Paulo é uma cidade que se tornou cinza, né? Muito cinza. Você não consegue ver mais De uma estrelas. Você não certa consegue. forma melancólica, né? Melancólica. É lógico, tem tudo, né? Se você quer É. arte, se quer alimentação, tem tudo. É uma cidade que tem. Quero um parafuso quadrado, você acha? Meu, São Paulo é maravilhoso para isso. Mas São Paulo é maravilhoso para você ir nesses momentos, sabe? Agora, para viver está muito difícil. Eu acho que até a infraestrutura de São Paulo vai estar super. é, vamos falar assim. Imagina esgoto para todo mundo. Rua, não tem mais, não dá para fazer mais rua. Essa melancolia não dá para tornar poema? Dá para fazer poema. Por exemplo, uma pessoa morando sobre a outra que não se conhecem, né? O apagar e o acender das luzes de madrugada, sabe? Quando você está dormindo, outro está acordado, outro está Aí já trabalhando. saiu o poema aí. Já vai sair, sabe? Você já me deu uma ideia. E você já tinha essa facilidade de ir construindo ali com a palavra, com o tema, alguma coisa ali, ou isso foi crescendo ao longo desses anos? Eu acho que uma das facilidades que me fez foi dar muita aula. Então, passaram milhares de alunos por mim, né? Então, sempre muitas aulas, muitos alunos, muitas conversas, muita aula de personal. Esse trabalho, às vezes, de empresário com muita gente, você ouve muitas histórias. E eu sou uma pessoa que sou, como você percebeu quando cheguei aqui, sou muito curioso. Eu gosto, a curiosidade me motiva, me move, né? Então, acho que isso me ajuda bastante. E tem que ter essa curiosidade, né? Esse se despertar, esse não querer saber, né? Acho que faz parte da vida de vocês. Eu acho que do escritor faz, mas acho que seria bom que todo mundo fosse um pouco curioso, né? Ter aquela curiosidade, porque isso move a gente, né? Sai da nossa rotina. É importante sair da rotina. Que nem você faz sempre o mesmo caminho da tua casa para o trabalho. O dia que você fala, vou fazer por outro quarteirão, ou você vai ver coisas que. Ou às vezes você vai falar, hoje eu vou a pé. Você vai ver coisas que você não vê dentro do carro. Então o olhar ele vai mudando. Isso é muito interessante. Silvio, talvez ali no comecinho de tudo, você foi uma pessoa muito privilegiada, quando eu falo no sentido de ter a facilidade para lançar um livro. Nem todo mundo talvez tenha esse privilégio. Hoje você está na academia de letras aqui, Sim, né? Você conhece muito bem a realidade de quem trabalha aqui nessa região, né? De quem sim. escreve. E não é fácil, né? Para Uhum. lançar um livro é muito difícil. Sim. Eu queria que você falasse algo nesse sentido, no sentido de incentivar as pessoas a não desistirem de escrever e de lançar um livro, por mais difícil que seja. Então, tem algumas formas, né, de você fazer livro. Hoje, você pode fazer pequenas quantidades de livro também. Então, não vai sair tão caro. Mas também você pode se juntar, se você, depende do gênero literário que você vai fazer, juntar com outras pessoas para dividir um livro, por exemplo, né? Agora, não pode desistir. Se você tem essa vontade, não desista. Algum jeito você vai arrumar. Você vai aqui, por exemplo, na Associação dos Escritores de Bragança, na ASES, você vai ver várias realidades, né? E você vai, às vezes, fazer uma amizade com um escritor que possa te ajudar nesse aspecto de fazer um livro com você. Você pode fazer um livro pequeno, começar com um livro, né, pequeno, que não vai sair tão caro, com uma edição pequena, né? E se o negócio for pegando aquele bichinho te picar, aí você vai fazendo loucuras, que nem no meu caso. Eu sempre fiz bastante livro, sempre doei muito livro nas escolas, para os escritores e tal, porque é uma coisa que eu gosto, né? Então, depende de cada um, mas não é fácil. Eu vou falar, a vida de escritor nesse país não é fácil. Não é um negócio que vai te dar dinheiro, é uma coisa que vai te dar muito mais prazer, vai mais te preencher a sua existência do que realmente a não ser os grandes escritores, né? Aí é uma outra coisa. Vamos mais um pouquinho, mais um poema? Vamos mais um Vamos poema. lá.
Vamos falar de Campos do Jordão, por exemplo? Eu li aqui no Campos do Jordão. Então vamos falar para essa cidade que é linda, né? Vocês conhecem Campos do Eu Jordão? adoro. É, A gente até falou aqui, né? Linka um pouco a cidade de lá de porque eu abri aqui, eu peguei um que quando eu fui lá, é maravilhoso, né? Então, Campos do Jordão. Longe, muito longe. Depois de onde a visão alcança, há um silêncio verde que paira entre as montanhas. Embreadas na mantiqueira, as lágrimas de orvalho, as águas deslizantes formam córregos risonhos, cascatas, e nelas despencam sonhos. A cada manhã, o ar puro é um doce encanto. Pássaros eternizam seus cantos. Nos plátanos, nas araucárias, nos ipês amarelos, nas quaresmeiras. Vou guardar na memória este paraíso. Como as nuvens guardam a chuva. Vou chover boas lembranças e costurá-las num caderno espiral de capa dura. Você ama Campos do Jordão? Ah, lindo demais, né? Eu amo a natureza, né? A natureza, não é lindo? Eu estava falando isso, que eu amo fotografar a natureza. Acho que para mim é uma inspiração. Onde eu vou com a plantinha, A sabe? plantinha. Eu falo que eu sou o velho das plantas. É Não um posso exercício. ver uma plantinha num concretinho ali nascendo, vida, né? É vida. Acho que quando a gente vê ali uma árvore, uma planta, algo crescendo verde. Não é à toa que eu coloquei um verdinho aqui atrás, ó. É. Pedi para a Suelen colocar aqui Olha, atrás. é mesmo. Falei, coloca um verdinho, Suelen, que eu quero um verdinho nesse cenário. Esse aqui acho que é um lírio da paz, É um né? lírio da paz. Isso aí. Um lírio da paz. lírio E o da nosso paz. mundo precisa de paz, né? Muita paz, né? Com tanta guerra, né? Que ignorância, né? Essas guerras, é muito triste, né? Ver o ser humano no século que estamos, fazer brigas por tão pouco, né? Não leva a nada desse mundo, né? Para que tanta briga, né? Silvio, como que é a relação do escritor com a família? Você conseguiu incentivar mais alguém da sua família? Você tem uma rede de apoio com relação a isso? Continue, vamos lá, lance mais livros. Como é que é essa Eu vou relação? falar, para quem vai começar a escrever, né? Não espere apoio dos mais próximos. Não é tão bom assim como a gente imagina, porque a gente imagina, vou escrever, vou receber um apoio maravilhoso. Não. Poucas pessoas vão te apoiar, sabe? Porque eu não sei, no meu caso, né? Eu comecei a escrever depois de mais velho, né? E a pessoa te conhece de uma maneira, aí você vê escritor, fica meio assim, né? Então a família não dá tanto apoio, sabe? Gosta, tudo, mas não dá. O apoio vem de quem se menos espera. A pessoa que você fala assim, nossa, ela vai pegar, vai te mandar uma carta, vai escrever algo para você que vai te motivar. E se você ficar esperando das pessoas, você vai se decepcionar e talvez você não escreva. Então, não dê ouvidos por quem está muito próximo. Escute realmente os que estão mais longe, que vão ser mais verdadeiros com você. Você está me falando isso, então você não teve o apoio da sua família? Eu tive da minha irmã, que eu te falei que ela estava na França, ela me apoiou muito. Essa minha irmã me apoiou muito. Os meus outros irmãos gostavam, mas assim, eu lembro que o meu pai também, quando ele lia os poemas pra gente, até eu, né, na correria do dia a dia, você sentava e ele falava, pai, filho, eu fiz um poema aqui, eu queria que você ouvisse. Eu ouvia, gostava, tudo, mas não me aprofundava sobre aquilo, sabe? Não sentia a essência da coisa, você deixava isso ali entrar, né? Parece uma coisa meio poética, e é poética, obviamente. Sim, é. Mas assim, eu me arrependo muito disso, sabe? Eu gostaria de ter dado mais valor para ele, porque hoje eu sei o quanto era importante Hoje para você ele. está nesse papel. Exatamente. Eu sei o quanto é importante uma palavra, uma troca, falar, olha, você poderia ter feito dessa maneira, eu gostei disso, tal, uma troca. Seria muito importante. Então, e nisso eu me arrependo, deveria, mas eu não tinha a experiência hoje que eu tenho naquela época, então eu também não cobro das pessoas, sabe? Se a pessoa vai falar ou não, porque antes eu comecei no primeiro livro a esperar mesmo que as pessoas falassem, olha, pelo menos tá bom, não tá, né? Mas depois eu fui vendo que isso é normal, né? Então não me espero nada. Hoje eu faço o trabalho para mim, assim, se eu gostar, eu acho que tá bom, eu vou fazer. E aí, se uma outra pessoa tocar, outra pessoa, tá ótimo, tá ótimo. Se a pessoa falar bem ou mal, ou me orientar, fala, eu poderia ter feito isso, me dá uma ideia, estou sempre aberto. Eu sempre gosto de fazer, né, essa releitura ali do que a gente espera para... Eu sou muito otimista, né, daqui a 5 anos. Como é que o escritor Silvio de Jean quer se ver daqui a 5 anos? Como é que você se imagina? Olha,
muitas vezes eu pensei em parar de escrever. Então, no segundo livro, eu até relato isso, que foi uma decepção, porque eu estava esperando, eu acho que mais do que eu até merecia. Mas assim, não um reconhecimento literário, mas assim, as pessoas... Porque, olha, quando você já tem uma vida, né, você já fez uma carreira, no meu caso foi na educação física, né, fui empresário, sou empresário, mas fiz bastante coisa. E você muda, que nem um amigo, te contar. Depois de já bastante idade, ele foi fazer advocacia. Eu achei o máximo. Eu falei, que coragem. Ele falou, ninguém está me apoiando. Eu falei, mas faça. Eu achei o máximo ele mudar toda a vida dele. E hoje ele é um ótimo advogado, está super bem. E ele trabalhava com lojas, sabe? E eu também, quando eu mudei, eu achei que eu ia ter esse apoio. Fala assim, olha, você mudou, meu, que legal, uma coisa nova para você. Mas a gente não tem muito isso, sabe? Então, as pessoas vão tentar novas habilidades. Não espere muito das pessoas. Faça porque vai se fazer bem para ela. E tá ótimo. E depois, se der, deu. O mundo é muito cruel, né? É mais fácil você invalidar uma pessoa do que Sem você dúvida. colocar ela para cima, apoiar, né? Exatamente. Então eu estava falando que no segundo livro eu até escrevi, mas eu tive duas pessoas muito importantes que eu tinha que falar. São duas escritoras que fazem parte comigo lá da ASIS, foi a Vadad e a Lola Prata. Elas chegaram para mim e falaram assim, eu falei, olha, eu já escrevi esse segundo livro, eu acho que não tem o porquê eu continuar escrevendo. Elas viraram e falaram, Silvio, você tem um dom, e se você parar de fazer, você vai perder esse dom. Faça, continue fazendo, não deixe de escrever. Ela falou assim, faz bem para você, eu falei, faz muito bem. Não pare de escrever, faça por você. Então, esse conselho que elas me deram, por isso que eu continuei escrevendo, então eu devo muito a elas. E eu vejo que você fica emocionado quando você fala sobre esse assunto, né? Isso mexe muito com você. Toca a gente, né? Porque eu falei, você escrever é uma coisa tão boa que eu aconselho as pessoas a É um escreverem. legado que você deixa, né? É um legado, mas assim, para a pessoa, sabe, se você destranca muitas coisas dentro de você, coisas que talvez você não tinha colocado para fora por algum motivo, você acaba colocando. Isso mexe com sentimentos, né? Com vivências. É muito interessante escrever. Escrevam. Silvio, eu adorei conhecer a sua história. A gente já está chegando no finalzinho do nosso programa. Eu queria que você reforçasse, então, para o lançamento do seu livro, que vai acontecer daqui a pouco, né? E queria que você convidasse todo mundo a conhecer o teu trabalho. Puxa, Se tem uma página, uma rede social que você queira divulgar, fica à vontade. então, a página é no meu Instagram, Silvio Dejean. Gostaria que vocês seguissem. E nós vamos fazer o segundo Festival Literário de Bragança Paulista aqui no Centro Cultural, que vai ser dia 21, 22 e 23. Sexta e sábado vão ter oficinas, cinema, teatro, autores vão estar lançando livros, vai ser muito interessante. E no dia 23, às 4 da tarde no sábado, eu vou estar lançando o meu 8º livro, que é esse Não Escreva Poemas, que a gente comentou, né, com esse título, e vai ser muito bom vocês estarem aqui comigo. Queridos, muito sucesso para você. Muito obrigado, Rainer, prazer em conhecê-lo, muito obrigado, viu? E para você que ficou com a gente, obrigado pela sua companhia e também pela sua audiência. Se você quer rever outros e esse programa desde o comecinho, é só acessar nossas redes sociais. Até mais.